Estádio 1º de Maio, A primeira é exatamente reportagem do Telejornal. que agora estão a chegar Extraordinária manifestação de apoio ao movimento das Forças Armadas e ao Governo Provisório. Uma manifestação que, sem sombra de dúvida, não está confinada aqui em Lisboa, a este Estádio 1º de Maio, mas através da televisão, a todo o país, onde todos os portugueses, de corpo e alma, estão connosco. Estamos aqui, neste Estádio 1º de Maio, acompanhando este movimento de inteiro apoio ao movimento das Forças Armadas e ao Governo Provisório. Uma manifestação que tem, sem sombra de dúvida, a finalidade de fortalecer ainda mais a união do povo português com o movimento das Forças Armadas e com o Governo Provisório. Participam, como já é do conhecimento geral, os 3 partidos que fazem parte da coligação do Governo Provisório. O Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático. A adesão também do Movimento Democrático Popular. Apoiada ainda esta manifestação pela Intersindical e sindicatos filiados na União dos Sindicatos do Sul, a Associação Portuguesa de Escritores, Conselho Português para a Paz e Cooperação e tantos outros, porque seria dificílimo enumerarmos a todos os portugueses, todas as associações e todos os sindicatos que aqui se encontram presentes. Serão oradores esta noite Mário Soares, do Partido Socialista, Miller Guerra, Magalhães Mota, do PPD, Felicidade Alves, do MDP e Álvaro Cunhal, do Partido Comunista Português.
extraordinário espírito coletivo que se vive neste estádio 1º de Maio em Lisboa. O apoio incondicional de todos os portugueses ao movimento das Forças Armadas e ao governo provisório. Milhares e milhares de portugueses neste estádio, cantando em conjunto. Companheiros, camaradas, está aberto o grande comício popular promovido pelos partidos comunista português, pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular Democrático, como componentes companheiros, camaradas, está, pois, aberto este grande comício popular que celebra os 90 dias que abalaram Portugal, como se escrevia hoje num jornal da cidade de Lisboa. No dia em que se cumprem 3 meses sobre o 25 de Abril, as forças democráticas portuguesas reúnem-se aqui para reafirmar o apoio do povo ao movimento das Forças Armadas e ao novo governo provisório. Por isso, aqui estão a CDE de Lisboa, a Intersindical, o Movimento Democrático de Mulheres, o Movimento da Juventude Trabalhadora e a União dos Estudantes Comunistas. Por isso, a afirmação desse apoio pelo fim da guerra colonial, pela consolidação das liberdades, pela defesa dos interesses dos trabalhadores, aqui estamos todos nós para afirmar que a reação não passará. Amigos, companheiros, camaradas, permitam-me lhes apresente, se é que se pode dizer assim, as pessoas que se encontram esta noite neste camarote, podemos dizer, preside à grande manifestação.
presidem coletivamente a este comício os 3 ministros que representam os 3 partidos da coligação. Eu vou apresentá-los pela ordem, porque eles usarão da palavra neste comício. O Dr. Mário Soares, do Partido Socialista. O Dr. Magalhães Mota, do Partido Popular Democrático. E também o Dr. Álvaro Cunhal, do Partido Comunista. Estão também aqui, neste camarote, outros 2 oradores desta noite. José Felicidade Alves e o professor Dr. Miller Guerra. Além das delegações dos 3 partidos que propuseram e realizaram esta grande festa de unidade, estão também no camarote representações do Movimento Democrático Português e da Intersindical, que desde o início deram o seu apoio a esta iniciativa. E agora, amigos, companheiros, camaradas, chamo a vossa atenção para o primeiro orador, Mário Soares. Camaradas! Eles querem que se sentem. O que é que eles querem? Sentados, querem que se sentem. Querem que se sentem. Querem que se sentem. Teremos, portanto, dentro de momentos, as palavras de Mário Soares, do Partido Socialista, que só aguarda que as pessoas que se encontram em pé nas bancadas se sentem, a pedido dos muitos milhares de pessoas
que lá embaixo, de pé, terão sim melhores possibilidades de concentrar a sua atenção em Mário Soares. Depois como é que os oradores falam? É questão só. É que eles não veem nada. Se isto for mais para a frente. Se isto for mais para a frente. Camaradas! Basta ver esta extraordinária, esta maravilhosa manifestação do povo democrático de Lisboa para saber que aquela legenda que brotou espontaneamente desde a madrugada de 25 de Abril estava certa. O povo unido jamais será vencido. 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 Camaradas, sentindo-nos aqui, unidos pela mesma vontade, unidos pelo mesmo ideal, nós podemos proclamar solenemente: venceremos! A reação não passará! Nós venceremos, camaradas, pela unidade do povo português, a qual se exprime através da unidade dos partidos políticos democráticos, através da unidade dos sindicatos livres, com a unidade das Forças Armadas que fizeram o 25 de Abril. Essa unidade, camaradas, está consubstanciada no programa do Movimento das Forças Armadas, que é também o programa do Governo Provisório da Segunda República. Nós sabemos agora que com a unidade das Forças Armadas
e dos partidos políticos democráticos, nós havemos de realizar fielmente esse programa. Programa que pode resumir-se em 3 grandes direções. São elas: democratizar, descolonizar, desenvolver. Nós temos que democratizar a todos os níveis da vida nacional, nas freguesias, nas empresas, nas escolas, na administração pública do Estado, nas relações dos homens, em toda a parte. Democratizar para conseguirmos chegar até ao fim deste processo e realizar em liberdade, na paz e na ordem, pela primeira vez ao fim de 50 anos, eleições verdadeiramente livres. Mas nós precisamos de democratizar. E para isso precisamos de realizar a obra que foi prometida desde o 25 de Abril, de sanear, de acabar com os fascistas na administração pública. Podemos efetivamente consentir, isso depende do povo português e da unidade do povo português, não podemos consentir que camaradas antifascistas que deram tudo à causa da democracia possam ser ainda destituídos da administração pública enquanto os fascistas continuam nos seus lugares. Democratizar, são necessários os partidos políticos. E aqueles que falam contra os partidos políticos não são democratas. Sem partidos políticos, camaradas, não há democracia política. Mas o pluralismo dos partidos, a circunstância de haver vários programas de diversos partidos, não significa que não se mantenha acima das naturais divisões partidárias, das naturais emulações partidárias, um objetivo comum. Isso é a unidade. Acima de tudo, temos que manter a unidade. Além de democratizar,
em todos os sentidos a vida portuguesa, nós temos que acelerar o processo da descolonização. As guerras coloniais são um cancro que corrói a vida nacional, corroía a vida nacional. Camaradas, dizia eu que as guerras coloniais são um cancro que corrói o organismo nacional, que ruía o organismo nacional antes de 25 de Abril, mas temos que ter a coragem de reconhecer que essas guerras continuam e temos que lhe pôr um termo. Os nossos camaradas dos movimentos de libertação africana dizem-nos, e têm razão, que se é exato que o fascismo acabou em Portugal nas suas manifestações mais ofensivas e gritantes, a verdade é que o colonialismo continua. E nós temos que acabar com o colonialismo. Para tanto, precisamos de realizar negociações com os movimentos nacionalistas africanos. Negociações que só podem ter um termo lógico e natural. E esse termo, camaradas, toda a gente o conhece. É a independência da Guiné, de Angola e de Moçambique. Se nós falamos em independência, também falamos em cooperação, porque ao mesmo tempo que nós queremos assegurar aos povos africanos os seus direitos legítimos à autodeterminação e à independência, queremos garantir também na cooperação futura, na amizade, na liberdade, os direitos e os valores legítimos dos portugueses que contribuíram para a riqueza e para o bem-estar dos territórios africanos. Muitos camaradas pensam que não há que falar nisso e que não há que salvaguardar esses interesses dos nossos compatriotas em África. Pois bem, camaradas, digo-vos com experiência própria que os nossos interlocutores do PAIGC, da Frelimo, do MPLA compreendem perfeitamente esses interesses, querem nos salvaguardar, querem manter a cooperação e a amizade com Portugal. Fui acusado, camaradas, de querer andar demasiado depressa no problema da descolonização. Mas a verdade, camaradas,
é que a lição dos factos está à vista. Todas as delongas, todos os entraves na descolonização só servem para deteriorar o clima nacional, quer no continente, quer em África. E os acontecimentos de Angola provam-nos que é preciso andar depressa no domínio da descolonização, acabar com a guerra e chegar à independência pela paz. O terceiro objetivo do programa das Forças Armadas é desenvolver a riqueza nacional a todos os níveis. E para desenvolver, camaradas, é necessário trabalhar e trabalhar duro. Mas, camaradas, para que nós possamos pedir ao povo português que trabalhe, é preciso que nós, governo provisório, possamos garantir ao povo português que os resultados do trabalho do povo não vão continuar a engrossar meia dúzia de multimilionários exploradores do povo. Pelo contrário, é preciso que a riqueza nacional possa ser distribuída equitativamente e se possa assegurar uma verdadeira política de justiça social. É necessário, camaradas, que todos os portugueses sejam protegidos contra a velhice, contra o desemprego. É necessário que a Previdência Nacional deixe de ser uma burla como é até hoje. É necessário, camaradas, que as escolas sejam abertas ao povo. É necessário que as universidades não sejam locais privilegiados onde os filhos das classes trabalhadoras não tenham acesso senão por exceção. É necessário, camaradas, que a saúde do povo possa ser protegida e que não sejam somente os ricos a ter direito de se tratar nas clínicas de luxo. É necessário, camaradas, que possamos estancar essa hemorragia nacional que constitui a imigração e que, ao mesmo tempo, podemos organizar a defesa e a proteção dos milhões de trabalhadores que estão no estrangeiro e que tiveram que se expatriar da nossa terra para conseguir aquele mínimo digno de vida que o fascismo avaramente sempre lhes negou. Temos, camaradas, à nossa frente tarefas ingentes, tarefas gigantescas, mas
com a unidade do povo, com a unidade dos partidos políticos democráticos, com a unidade dos sindicatos verdadeiramente livres, com a unidade das Forças Armadas, nós estamos certos que podemos realizar essas tarefas e que podemos mudar a face do povo português, podemos reconquistar Portugal. As Forças Armadas, camaradas, restituíram-nos o orgulho de sermos portugueses, dando-nos a liberdade. E se nós hoje estamos cientes que as Forças Armadas são uma garantia, uma das principais garantias para levar para a frente o processo revolucionário e democrático da sociedade portuguesa, é porque nós sabemos, e temos disso a certeza com factos vividos, que as Forças Armadas hoje, tanto como nós, amam a liberdade e amam a democracia. Nesta manifestação de homenagem às Forças Armadas, é necessária uma palavra para o chefe do Estado português e para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, símbolos efetivos da unidade das Forças Armadas portuguesas. Nós estamos certos que podemos levar adiante o processo de democratização da sociedade portuguesa, porque nós não estamos mais isolados no mundo. Além das forças dos nossos aliados tradicionais, nós temos hoje aberta de par em par a Europa do mercado comum e temos, além disso, a amizade dos países socialistas com os quais estabelecemos relações diplomáticas. Vamos continuar e desenvolver esse esforço e havemos de restabelecer relações diplomáticas com os países africanos depois de resolvermos o problema das guerras coloniais e darmos a independência às novas nações africanas, nossas antigas colónias, e havemos de restabelecer relações diplomáticas com os países árabes. Mas até, camaradas, a conjuntura nos é favorável. Nós demos, camaradas, o exemplo. E que belo exemplo! Pois vejam, esse exemplo já foi seguido pela Grécia, onde o fascismo acabou. Camaradas, temos à nossa frente boas perspectivas exaltantes. Precisamos de continuar em frente, de continuar firmemente, de continuar unidos, de continuar para a realização de eleições livres, para assegurar a liberdade, para caminharmos na senda do socialismo em liberdade. Camaradas, o povo unido jamais será vencido. 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 O povo
democracia! Viva a liberdade! Viva o socialismo! Depois de Mário Soares, será a vez, aqui no estádio 1º de Maio em Lisboa e em todo o país, através da televisão e da rádio, de escutarmos as palavras do professor Miller Guerra. Camaradas, vai agora falar-lhes o professor Dr. Miller Guerra. Camaradas, quiseram que neste grande comício, manifestação, se ouvisse a voz de quem não pertence a nenhum partido político. Tive a honra de ser designado para proferir algumas palavras em nome de alguns que, não tendo filiação partidária, possuem um pensamento e um credo que é o da fidelidade à pátria, à liberdade, à paz e ao estabelecimento progressivo da igualdade social. Falo em nome de quem, havendo passado longuíssimos anos, mergulhado compulsivamente num mundo velho, sem horizonte e sem esperança, o vê derruir de um dia para o outro pela ação libertadora das Forças Armadas em estreita união com as aspirações mais entranhadas e firmes da nação portuguesa. Não ter partido ou não ter ainda partido não significa desapego da vida pública, alheamento da coletividade ou indiferença pelo destino nacional. A posição de independência é difícil, porque tem de sustentar com esforço constante de lealdade aos grandes princípios coletivos que impõem a defesa intransigente da verdade e da seriedade dos processos e dos atos pessoais, um grande respeito pelas crenças e pelas convicções alheias. Todos sabem de onde vimos, de uma das épocas piores da nossa existência de nação, na qual as perseguições à inteligência, o abaixamento da cultura, a exploração dos trabalhadores da metrópole e, sobretudo, das colónias, o isolamento voluntário do mundo constituíram quase um programa de governo. O 25 de Abril significa a emancipação política do povo metropolitano e tem de significar, infalivelmente, a emancipação dos povos submetidos ao jugo colonial. É esta a grande, a descomunal, a humaníssima missão apontada pelo movimento das Forças Armadas. Foi ela a sua razão de ser, é a sua significação profunda e, quando se cumprir, será uma das mais belas páginas da história. A descolonização, a paz, a independência dos territórios coloniais fecham o ciclo evolutivo principiado com os descobrimentos marítimos. Nos anais da apregoada civilização ocidental, a libertação das colónias, por vontade expressa e consciente do povo português, fundido no mesmo ideal com o movimento das Forças Armadas, será uma manifestação firme e clara de adesão ao grande ideário da humanidade, um enorme passo para o estabelecimento da igualdade entre os homens e entre os povos.
a civilização, o progresso, o desenvolvimento, ou significam igualdade, ou então não significam nada. A independência é um valor que não se discute, não se contesta, não se negocia. A independência reconhece-se e nada mais. Para o conseguir, é preciso que a coligação governamental se mantenha e fortifique, porque só a união perfeita de propósitos e de vontades é capaz de cumprir a espinhosa missão do governo provisório. A crise que se atravessou há poucos dias teve a virtude de todos os períodos em que as dificuldades e as divergências latentes sobem à superfície e se tornam visíveis. O que estava oculto manifestou-se subitamente, surpreendeu. O que estava oculto manifestou-se subitamente, surpreendeu, perturbou, agitou, mas deu um resultado saudável de definir posições, eliminar obstáculos incómodos, tornar mais coesa a união dos que se empenham lealmente no cumprimento do programa das Forças Armadas. Com a solidariedade do povo português, o programa é a garantia da instauração e da defesa da democracia política, fundamento das reformas que gradualmente nos conduzirão a um regime de paz, de igualdade e de liberdade. Viva o movimento das Forças Armadas! Amigos, antes de vos apresentar o orador seguinte, eu queria vos pedir licença, mas é efetivamente necessário que eu vos faça uma comunicação que se dirige apenas a um de nós, é o proprietário do automóvel CO 5301. Parece que alguém se acusou. O proprietário do CO 5301. Os bombeiros pedem o favor de retirar o carro do local onde se encontra, pois está a dificultar certas manobras. Entretanto, foram encontradas chaves num outro carro, porque pode ser que sejam mesmo. A marca é exatamente essa. Se alguém perdeu as chaves do CO 5301, que é o tal carro, elas estão aqui connosco. São as chaves que têm 2 bonequinhos. Vamos agora ouvir o terceiro orador desta noite, representante de um dos partidos promotores deste grande comício, o Partido Popular Democrático, o Ministro Dr. Magalhães Mota. Dr. Magalhães Mota, o próximo orador da noite, elemento do PPD, elemento do Governo Provisório. Amigos, antes, há pouco mais de 3 meses ainda, parecia ser uma palavra maldita. Então, só era possível sussurrá-la, como se fosse um murmúrio, ou não tivéssemos voz. Antes, só podíamos escrevê-la nas paredes, ou escondê-la nos corações. Hoje, estamos aqui para viver, para defender, para gritar, com força e com esperança. Estamos aqui a dizer: viva a liberdade! Viva a liberdade! Amigos,
vamos dizer todos bem alto, com alegria renovada: viva a liberdade! Queria dizê-lo com todos quantos aqui vieram e com os muitos que pensam como nós. E queria começar por lembrar que ao longo da grande noite de quase 50 anos que vivemos, houve assim mesmo momentos e clarões de esperança. Uns o marcaram com as próprias vidas, com a prisão, com perseguições de toda a ordem. Outros conseguiram, de algum modo, erguer a sua voz e falar. É por direito próprio que todos aqui estamos. Mas dos meus colegas de governo, Álvaro Cunhal e Mário Soares, eu saúdo nos meus colegas de governo, Álvaro Cunhal e Mário Soares, eu saúdo e agradeço a quantos ao longo da noite fizeram com que a esperança brilhasse. Conosco estão todos os que combateram pela liberdade, os vivos e os mortos, desde o general Delgado a todos nós. Conosco estão as Forças Armadas. Delas é a vitória do 25 de Abril. Das Forças Armadas é a vitória do povo. Porque as Forças Armadas são a melhor parte do povo. Para o povo conquistaram a liberdade e conservem-na e garantem-na para que o povo não volte a perder a liberdade que lhe foi dada. Foi antes de mais para manifestar às Forças Armadas a consciência que temos de quanta democracia em Portugal lhes deve, que aqui viemos. Amigos, podemos gritar: viva a liberdade! Devemos também gritar: vivam as Forças Armadas! Vivam as Forças Armadas que nos conquistaram a liberdade! Nós sabíamos que este paraíso plantado na Europa não era um paraíso. Nós sabíamos que o país para onde todas as nações do mundo viravam olhos invejosos não existia. Nós sabíamos que não era cómoda, nem fácil, a herança que nos esperava. Herdamos uma alta de preços, em que cada um pôde, dolorosamente, sentir que custo de vida tem realmente duplo sentido, porque cada dia custava mais viver. Herdamos desemprego. Herdamos um país em que para muitos foi preciso emigrar para poder viver digna e livremente. Herdamos uma guerra. Herdamos uma sociedade dividida e frustrada, sem progresso nem justiça social. Este é o desafio que temos à nossa frente. Este é o desafio que temos à nossa frente. Temos que ser capazes de solucionar os problemas. Temos que ser capazes de harmonia, progresso e justiça, obtermos o lugar a que Portugal tem direito entre as nações. E esta não é só a tarefa do Governo, é a tarefa nacional. É o projeto de todos nós. É a missão de todos os que amam a pátria. É isso, um projeto coletivo. A união dos que amam a pátria para edificar um país novo.
o país que queremos ser. Não há em nenhum Estado do mundo dinheiro suficiente para atender a todas as aspirações dos cidadãos, se estes não adquirirem primeiro a consciência de que os direitos implicam deveres e de que o mérito tem mais valor quando surge do próprio esforço. A frase marca bem os limites que temos que pôr à própria impaciência, e vale a pena pensar nela também, porque quem a disse foi Salvador Allende. Amigos, há uma tarefa enorme à nossa espera. À espera do nosso trabalho, à espera da nossa energia, da nossa força e da nossa coragem. À espera de que todos colaboremos. A unidade pressupõe a diversidade. O povo unido é cada um de nós, com as suas ideias e o seu querer. É cada um dos nossos partidos a dar o seu contributo próprio e insubstituível às tarefas do futuro. O governo representa o povo. É isso a democracia. Creio ser isso mesmo. Com a vossa presença e o vosso apoio ficou claro. Nas nossas mãos está a força do povo. De mãos unidas, temos um Portugal novo a construir. Viva a liberdade! Viva! Vivam as Forças Armadas que conquistaram a liberdade! Viva! Viva o povo livre de Portugal livre! Viva! Viva Portugal! Viva! Foram as palavras de Magalhães Mota, do PPD, um dos ministros do Governo Provisório. Os oradores desta noite segue-se Felicidade Alves, do MDP. Amigos, agora para lhes falar, José da Felicidade Alves, membro da Comissão Central do Movimento Democrático Português e da Comissão Executiva da CDE de Lisboa. Camaradas, bem longe estava do meu pensamento, há 6 anos atrás, quando o fascismo, que não apenas político, mas outras formas de fascismo mais subtis, me taparam a boca, bem longe estava do meu pensamento que 6 anos depois eu pudesse ter, em troca de algumas centenas de ouvintes, a multidão de milhares de pessoas a quem hoje posso dirigir gostosamente a minha palavra e um abraço de amizade. Apesar de tudo, valeu a pena, eu que vim muito tarde para o pensamento da liberdade e da fraternidade e da igualdade, palavras essas que no meu mundo anterior tinham ressonâncias bastante diversas. Valeu a pena ter, apesar de tudo, engrossado a caminhada dos que se bateram antes de mim e que não tiveram a sorte de ver o raiar da aurora como eu. Valeu a pena. Mas, camaradas,
se eu aqui tomo a palavra hoje, não é para dizer os montes de coisas que eu tenho no coração para dizer, é para ser simplesmente, mas honrosamente, porta-voz do movimento democrático português. Não vale a pena, camaradas, recordar mais uma vez a surpresa que tivemos no dia 25 de abril ao tomar conhecimento de uma coisa em que já não acreditávamos quase. Que a estátua de bronze, que parecia eterna, a estátua do fascismo, caíra quase sem um pio. Passaram-se, entretanto, 3 meses. Festas, ansiedades, sustos, esperanças e temores têm sido estes inolvidáveis 90 dias. Quantas dificuldades imanentes à nova experiência de vivência democrática a que não estávamos habituados, acrescidas ainda de manobras subreptícias para modificar o curso democrático instaurado no país, para fazer encurralar as forças do povo no labirinto de conflitos descontrolados que poderiam ter já aberto caminho à desforra da reação. Mas não conseguiram. O que conseguiram, sim, o que conseguiram foram estas duas coisas preciosas. Permitiram que o povo português obtivesse a prova provada de que as Forças Armadas manteriam o seu juramento de fidelidade ao programa de libertação do país que elas haviam interpretado, elaborado e proclamado. E, consequentemente, permitiram que não enfraquecesse o pacto de esperança e de destinos entre o povo e as Forças Armadas. Pelo contrário, antes se reforçou, antes se reafirmou esta aliança como a principal garantia de que o reinado do fascismo não regressará. Todavia, a libertação não está totalmente assegurada. Venceram-se as primeiras batalhas. Não se ganhou ainda de todo a guerra. Antes de entrar na terra da promissão, é necessário ao povo atravessar o deserto. E na travessia do deserto, sob a orientação e o braço firme e forte das Forças Armadas, fazem corpo também com elas o governo provisório. E é por isso que esta grande jornada envolve no mesmo abraço de carinho e em semelhante voto de apoio as Forças Armadas e o governo provisório. Governo em que participam desta vez diretamente militares do movimento das Forças Armadas, aqueles militares que libertaram Portugal da tirania fascista, dando desta forma evidente demonstração de que estão também dispostos a empenhar a sua honra e a sua pele na solução dos graves problemas nacionais e que aplicarão nesta tarefa a mesma decisão e firmeza com que acabam de enfrentar a situação de crise potencial das últimas semanas e extremamente perigosa para o processo democrático que estava dando os primeiros passos. O povo precisa das Forças Armadas e do governo provisório e sabe que pode confiar neles. As Forças Armadas e o governo provisório precisam do povo e aqui estamos nós a proclamar-lhes que podem confiar no povo. Nós asseguramos a nossa total compreensão
e entusiástico apoio. E neste solene comício popular estamos a dizer bem alto que nenhumas dificuldades nos impedirão, de ombro a ombro, lado a lado, com o movimento das Forças Armadas e lado a lado com todas as organizações democráticas, havemos de vencer todas as batalhas que nos aguardam e que são bem duras. Não tenhamos ilusões. Importa abrir bem os olhos à realidade, que por vezes se disfarça e se mascara. O nosso inimigo não morreu ainda. O fascismo não está morto. Esse fascismo está fortemente organizado em várias frentes e tem cúmplices revestidos de opas de variegadas cores. Todos unidos e permanentemente esclarecidos, desmascararemos as manobras subtis do tríplice reacionarismo económico, político e ideológico. Antes de mais, o aparelho económico capitalista, em que a suprema lei é o dinheiro e a exploração que o dinheiro atiça, procurando manter intactas e inabaláveis as classes dos senhores do capital, por um lado, e a classe dos escravos do trabalho, por outro. Ora, nós queremos uma sociedade sem ricos opressores e sem pobres oprimidos. Uma sociedade de iguais. É ainda o aparelho dos monopólios ideológicos que pretende cortar a cabeça aos membros do povo e colocar-lhes sobre os ombros a cabeça única de um mestre infalível e indiscutível. Ora, nós queremos uma sociedade sem mestres autossuficientes e sem discípulos infantilizados. É ainda o aparelho do poderio político em que uns são fadados, parece, para sempre mandar e outros reduzidos a só obedecer. Ora, nós queremos uma sociedade sem senhores e sem escravos. Camaradas, grandes transformações de caráter económico, político e cultural se tornarão necessárias para construir no futuro uma sociedade justa e digna. Mas importa não perder de vista os objetivos imediatos, embora dentro de algum tempo os possamos considerar modestos. Os objetivos imediatos do processo democrático em que agora estamos empenhados. Pôr fim à guerra colonial, defender e consolidar as liberdades democráticas, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, impedir a sabotagem da vida económica, prosseguir o saneamento do país em todas as esferas, manter vigilância contra a ameaça de regresso do fascismo e levar o país à realização de eleições livres. A partir desse momento, a partir das eleições do próximo ano, novos objetivos, mais vastos, mais profundos, se irão definir para o nosso país. Mas também então será o povo que os definirá e os empreenderá
na mais inabalável liberdade. Fixemos-nos, porém, um pouco nos objetivos imediatos que acabei de mencionar. O fim da guerra colonial tem de ser feito através do único meio que poderá conduzir esse objetivo, e que são as negociações com os movimentos de libertação representativos, na justa perspectiva do direito dos povos das colónias à independência nacional. Não é um problema militar, já nos foi dito. É um problema político, mas é um problema político com profundas raízes éticas e morais. A consolidação das liberdades democráticas, entre outras, o direito à greve, direito de reunião e de associação, direito à livre expressão de pensamento, direito de voto aos 18 anos e outros, terá de ser executado na justa posição de que, por um lado, é positivo consagrar na lei essas conquistas populares, mas também na certeza de que as restrições às liberdades só servem às forças reacionárias e conservadoras e que o nosso povo usará as liberdades para se organizar e defender os seus interesses, que são os interesses da via democrática do país. Queremos impedir a sabotagem económica do país pelos grupos monopolistas que pretendem a todo o transe manter as suas posições de hegemonia que usufruíam durante o fascismo. Assiste-se com espanto e algum medo. Assiste-se a manobras tendentes a reduzir os investimentos ou a paralisar a produção. Assiste-se à restrição do crédito às pequenas e médias empresas por parte da banca, tentando assim a sua liquidação e, consequentemente, o reforço do poder dos monopólios. Assiste-se ao não cumprimento de acordos coletivos de trabalho acordados. Assiste-se a despedimentos maciços e em cadeia, lançando no desemprego milhares de trabalhadores. É necessário pôr cobro a estas manobras do grande capital industrial e financeiro. É indispensável promulgar urgentes medidas, muito severas, de grande firmeza e antes que seja tarde, medidas que defendam os interesses nacionais e não os de grupos monopolistas, ávidos de manterem a sua posição privilegiada à custa do povo português, em especial à custa das classes trabalhadoras. A melhoria das condições de vida dos trabalhadores é outra das grandes tarefas que se colocam neste período de transição. Durante o fascismo, sabemos bem como era desenfreada a exploração e a repressão das massas trabalhadoras. Tendo embora em conta a situação de transição em que vivemos, não se pode lançar para as costas de quem trabalha, isto já foi dito por outras palavras, por alguém, o peso das dificuldades económicas do país. O avanço do país não pode ser feito somente à custa dos trabalhadores. A promulgação de legislação e a definição de medidas que defendam efetivamente os interesses dos trabalhadores é assunto urgente a resolver. A faculdade de despedimentos por parte das empresas tem de ser disciplinada. Necessário se torna o cumprimento dos acordos de trabalho conseguidos. A organização sindical e o direito à greve devem ser claramente salvaguardados. Em suma, a defesa dos interesses dos trabalhadores e a melhoria das suas condições de vida é tarefa prioritária a encetar. Tem de se prosseguir implacavelmente o saneamento de todos quantos continuem em lugares de onde podem causar
sérios prejuízos à democratização do país. Nomeadamente em instituições de serviço público, tendo em conta que as hesitações no saneamento só poderão servir para animar os reacionários para novas aventuras provocatórias. Um saneamento firme e intransigente ajudará a impedir a reorganização das forças fascistas. Para que se possa levar a termo as imensas tarefas que se nos deparam, é indispensável que se mantenha uma grande mobilização popular, que o nosso povo se mantenha sempre ativo, decidido e vigilante. Em especial, impõe-se uma grande vigilância popular sobre as campanhas provocatórias que as forças reacionárias não deixarão de suscitar. Melhor, já estão a desencadear. Com efeito, após um breve período de desorientação, de surpresa e medo, as forças reacionárias estão já extremamente ativas. Manifestam um atrevimento que terá de receber a resposta popular que merecem. Multiplicam as calúnias contra as forças democráticas. Recorrem a métodos que o nosso povo bem conhece da propaganda fascista. Enchem as paredes com insultos torpes, espalham boatos alarmistas, pretendem introduzir na vida política portuguesa um clima de hostilidade recíproca e de conflitos que afaste largos setores da população da participação política. Reclamam ordem, sim, mas são apaixonados da desordem a que o 25 de Abril pôs termo. Proclamam que as forças democráticas, que durante 48 anos mais corajosamente se bateram contra o fascismo, quando outras que agora aparecem têm disso inveja e ao mesmo tempo orgulho. Proclamam, dizia, que essas forças democráticas que se bateram corajosamente e que têm uma presença altamente responsável nas tarefas do presente são inimigas da liberdade. Mas a liberdade que desejam e porque sonham é a liberdade de oprimir e de explorar o nosso povo. Liberdade
retirou. Propugnam como única entre três uma certa via de democracia baseada em